Bom dia, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Hoje, no estudo de número 11 da página 61 da nossa revista de Escola Bíblica, de Bases Bíblicas, que é o nome da nossa revista, estamos aqui reunidos para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. E temos como tema de hoje Batistas de Destaque. Já vimos falando na nossa denominação já tem um certo tempo. Falamos das teorias, como surgiu, como nasceu, como saiu da Europa, veio para a América, como chegou no Brasil, como surgiu, como foi crescendo a denominação. Em todos os anos que ela foi fundada, desde o seu nascimento lá na Holanda, no período da Idade Média, um pouco depois da Reforma Protestante, até os dias de hoje. Mas hoje nós vamos citar, nós vamos falar, vamos comentar aqui sobre alguns batistas que se destacaram ao longo da história da nossa denominação. Bom, ao longo da nossa história, nós tivemos grandes homens e mulheres de Deus que se sacrificaram, se empenharam e deram o melhor deles em prol do Evangelho. Temos homens que se destacaram e colocaram o seu nome na história. No início da era cristã, nós temos homens como Tertuliano, da cidade de Cartago, nós temos a Felicidade, a viúva Felicidade. Nós tivemos grandes mulheres e grandes homens que se destacaram. Tivemos Clemente de Roma, Irineu de Leão, mas agora nós vamos falar especificamente dos batistas que vieram a se destacar ao longo da nossa história. E o primeiro batista que nós vamos comentar é sobre John Bunyan. John Bunyan, algumas traduções falam como João Bunyan. John é João em inglês, né? Ele era inglês, nascido na Inglaterra. Ele não era pastor ainda, né? Ele não sempre foi pastor. Ele tinha uma profissão que era latoeiro. Latoeiro era o cara que trabalhava com panela, fabricava panela e bules, esse tipo de coisa. Pouco tempo depois ele se torna um pastor batista e ele se tornou um grande escritor. Um escritor que realmente colocou o nome dele na história da denominação e na história da sociedade. Bom, John Bunyan, quando ele ouviu o chamado de Deus, ele ouviu o chamado de Deus para poder pregar e anunciar o Evangelho. Porém, durante o período em que ele decidiu e Deus chamou ele para fazer isso, ele decidiu aceitar e ouvir o chamado do Senhor, Bunyan ele vivia na Inglaterra. E naquela época, o rei da Inglaterra era o rei Carlos I. Então ele nomeia um homem chamado Guilherme de Laud para ser o arcebispo da Cantuária. Dentro da igreja anglicana, lá na Inglaterra, até os dias de hoje, um dos cargos, ou o cargo mais importante dentro da igreja é o arcebispo da Cantuária. Isso lá em torno do ano de 1633, mais ou menos. E ele definiu que toda pregação que não tivesse um cunho calvinista, ou seja, que atendesse às ideias de João Armínio, né, e não a de João Calvino, que foi um pré-reformador, que foi um reformador de segunda geração, logo após o Lutero e Ulrich Zwingli, ele deveria ser perseguido pela igreja e com isso Bunyan, infelizmente, ele teve que ser preso. E ele ficou preso, né, na cidade de Bedford, na Inglaterra, aonde acredita-se que ele tenha ficado preso em torno de 12 a 13 anos, mais ou menos, né? Ele pregava e ele falava sempre da graça de Deus, da graça irresistível de Deus, de que Deus ele era poderoso, de que Deus ele era amor, mas Deus também ele era justiça. E naquela época o Guilherme de Laud ele cria uma lei junto com o imperador Carlos I chamada Lei da Uniformidade. E por que ele cria essa lei? Porque ele cria uma uniformidade religiosa na igreja anglicana, na igreja da Inglaterra. E Bunyan, os sermões dele, a pregação dele, ia contra essa lei da uniformidade. E um rei não gosta de ser contrariado. Um arcebispo também não gosta de ser contrariado. Então, qual foi a punição? A punição foi pegar Bunyan e colocar ele preso na cadeia. E acredito que ele tenha ficado em torno de 12 a 13 anos preso aproximadamente. Mas nisso eu vejo que Bunyan é muito parecido com o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, mesmo preso,
lá no cárcere Mamertino, lá em Roma, Paulo escreveu cartas, né, escreveu cartas que se tornaram parte do cânon do Novo Testamento. E Bunyan, enquanto ele esteve preso, dizem que ele escreveu cerca de aproximadamente pouco mais de 60 livros. Não se tem exatamente o valor, o número exato, né, dos livros que Bunyan escreveu, mas que ele escreveu em torno aí de 55, 60, 60 e poucos livros diferentes. E de todos os livros que Bunyan escreveu, tem um que tem um destaque especial, que foi o livro chamado O Peregrino. O Peregrino ele foi um livro que ele foi uma inovação. Ele foi dentre um dos muitos livros que Bunyan escreveu. Alguns falam em 60, 63, 66, mas não se tem exatamente o número exato. Mas o Peregrino ele é uma alegoria de uma caminhada espiritual. Inclusive foi feito até um filme, se eu não me engano, no ano de 2006, se não me falha a memória, do livro O Peregrino, que conta a história de um homem que carregava um fardo, e esse fardo era muito pesado, então ele passa por uma série de coisas, até o final, onde ele se despende, ele se lança desse fardo, ele perde esse fardo, e aí ele vai caminhando para Canaã celestial, para o céu. E foi uma inovação, porque até então, nenhum livro usado, lido, que tivesse sido publicado ou escrito manualmente, ele tivesse personagens, ele fosse um livro com personagens. E o Peregrino ele foi uma inovação, ele foi o primeiro livro escrito desse jeito. John Owen, que foi um dos maiores, ou talvez o maior teólogo produzido pela Inglaterra, John Owen foi um teólogo assim, que ele realmente se destacou dentro da teologia da Inglaterra. Ele disse certa vez o seguinte: eu aprendi mais com um latoeiro do que com um professor. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que os livros de Bunyan, que os escritos de Bunyan, que o testemunho, a pregação, a palavra, tudo que Bunyan fez, ensinou mais a John Owen do que os próprios professores que John Owen teve. E Bunyan, ele tinha convicção do chamado dele. Ele era um pregador de palavras simples. Ele não fazia aqueles sermões rebuscados, cheios de informações, com várias coisas. Não, ele fazia um sermão simples, mas que através desse sermão, vidas eram impactadas. Pessoas ouviam falar do Evangelho. O Evangelho chegava até eles. Eu imagino que durante o tempo que ele ficou preso em Bedford, eu acredito que Bunyan ele deve ter falado do Evangelho de Cristo para todas aquelas pessoas que passaram ali, para o carcereiro, para os colegas de cela e tudo mais. E mesmo assim, ele não negou a Jesus Cristo. Ele foi fiel até a morte. Bunyan realmente foi um pregador do Evangelho e que merece um destaque na nossa história por tudo que ele fez. O segundo batista que nós temos destaque é um homem chamado William Carey. William Carey, também conhecido como Guilherme Carey, O William é Guilherme em inglês. Ele também era inglês, só que diferente de Bunyan, ele não era um latoeiro, mas sim um sapateiro. E sapateiro no tempo de William Carey não era um homem que consertava os sapatos, era um homem que fabricava sapatos. Você ia na sapataria para que fabricasse um sapato para você. Hoje a gente vai na sapataria para consertar o sapato, Você compra um sapato na loja, na internet, qualquer outra coisa, mas no tempo de Carey, você ia lá na sapataria, ele fabricava o seu calçado. Dizem, ele ganhou o título de o pai das missões modernas, porque ele foi um homem que realmente decidiu ouvir o Evangelho de Cristo, chamado para as nações. Dizem que Carey ele tinha um mapa do mundo desenhado em sua parede, em um papel e colado na parede. Dizem que ele tinha um mapa do mundo que era conhecido, na parede da sua oficina. E ele olhava para aquele mapa e dizia: Senhor, aonde o Senhor quer me levar para anunciar o teu Evangelho? Senhor, para qual local o Senhor quer me guiar
para que eu possa pregar o Evangelho. Nos dias de hoje, os crentes olham para o mapa e pensam assim: aonde eu vou passar as minhas férias? Qual local que eu ainda não visitei? Que lugar que é bonito ou que é mais barato para eu poder passear? Bem diferente do que Carrie fez. Bem diferente do que Carrie disse. Bem diferente do que ele realmente decidiu fazer. Irmãos, ele atentou o chamado de Deus para a vida dele. E dizem que ele ouviu o chamado de Deus para pregar em torno do ano de 1789, quando ele se tornou pastor na cidade de Leicester. E lá na cidade de Leicester, ele fundou a Sociedade Missionária. E depois ele sai de Leicester, vai para Londres, e lá ele funda a Sociedade Missionária de Londres. Aonde aquele homem passou, ele pregou e anunciou o Evangelho. Ele olhava para aquele mapa e orava a Deus constantemente: Senhor, me usa para poder pregar a tua palavra. E ele foi usado. A Sociedade Missionária de Londres o enviou para a Índia, onde ele passou não 10, não 20, não 30, mas 42 anos servindo a Deus naquele país. Ele chegou a traduzir a Bíblia para o Bengali. Bengali é um dialeto falado na Índia. E dizem que ele fundou escolas, orfanatos, instituições de ações de cunho social, igrejas, pregou, anunciou, falou de Jesus para muitas e muitas pessoas. Dizem que ele tinha uma enorme biblioteca, que inclusive foi queimada. Ele era pastor, professor de tempo parcial, sapateiro, cuidava da cunhada, dos 4 sobrinhos. Ele fez muita coisa. Ele cuidou da cunhada antes de ir para a Índia, né? A cunhada ficou viúva e ele ajudou a cuidar da cunhada. Irmãos, um homem desse, com todo o conhecimento que ele tinha, com tudo que ele tinha ao favor dele, ele realmente ouviu o chamado de Deus. Ele pôde entender o chamado de Deus para a vida dele. E ele se tornou um pregador assim, fora do normal, um pregador formidável, um homem que anunciou o Evangelho de Cristo a todo o país da Índia, ou pelo menos a grande parte. E dizem que, como é viva a presença de William Carey até hoje, você chega em alguns locais da Índia, pessoas ainda ouviram falar, souberam da existência de William Carey naquele país, como ficou marcado a presença dele naquele local. Irmãos, é isso que nós precisamos fazer, deixar a nossa marca na sociedade e no mundo. Outra, aqui já não é mais um, mas 2, né? Um casal também que merece destaque, que foi a Adoniram e Anna Judson. Adoniram e Anna Judson foram missionários, eles eram norte-americanos e eles tinham um espírito missionário e foram excelentes missionários pioneiros. E eles têm uma história engraçada, né? Porque eles eram inicialmente da igreja congregacional, eles não eram batistas. Então a igreja congregacional decidem enviá-los para a Índia. E aí eles começam a estudar o Novo Testamento, porque eles sabiam que lá na Índia eles poderiam encontrar com William Carey ou com pessoas a qual William Carey tinha ensinado. Então eles começam a estudar o Novo Testamento, mas no estudo do Novo Testamento eles entendem a necessidade do batismo por imersão, e eles percebem, eles entregam a vida deles a Cristo, e eles vão atrás de William Ward, para que o William Ward possa pregar e batizá-los. Eles atuaram num país que na época tinha o nome de Birmânia, hoje é a atual Myanmar. E eles atuaram naquele país por aproximadamente 40 anos de idade. Após a morte deles, eles deixaram várias igrejas e dizem que naquele país tinha em torno de 7.000 membros nas igrejas batistas. Irmãos, tem regiões do nosso país aí, regiões que eu digo assim, regiões dentro dos estados, que não tem
7.000 membros dentro das igrejas batistas. E aquele casal deixou isso num país. Então, como é lindo de ver isso. Apesar de tudo que foi feito contra eles. Adoniran Judson foi acusado de espionagem. Ele foi encarcerado por quase 2 anos em uma prisão que estava infestada de mosquitos. E em 1819, 6 anos depois da sua chegada à Birmânia, Judson conseguiu o seu primeiro convertido. Ele chegou 6 anos depois, ele ganhou a primeira alma para Jesus. E 2 anos depois, havia uma igreja fundada no país com 18 batizados. 6 anos ele levou para ganhar o primeiro convertido, em compensação, 2 anos depois já tinha 18. Em 1837, havia 1.144 convertidos batizados na Birmânia. E esse número passou para aproximadamente 7.000 e alguma coisa, aproximadamente nos anos de 1880, mais ou menos, distribuído em aproximadamente 63 igrejas. Um casal que ouviu o chamado de Deus, que entenderam o poder de Deus, que fizeram grandes coisas para Deus. Irmãos, nós precisamos fazer grandes coisas para Deus. Nós não podemos ficar parados, estáticos no nosso mundo. Nós temos que anunciar o Evangelho de Cristo, precisamos pregar o Evangelho de Cristo, precisamos falar de Jesus para essas pessoas que estão aí fora. Eu conversava com minha mãe no decorrer dessa semana e a gente falava sobre a necessidade de pessoas para pregar o Evangelho fora do Brasil. Lá na Europa, existem países da Europa que as pessoas estão gritando assim: por favor, nos mande pastores, por favor, nos mande missionários, por favor, nos mande pessoas para falar de Jesus. Nós precisamos de pessoas para nos ajudar. Igrejas imensas que comportavam antes 500, 600, 700 membros, estão com lá 30, 20. Pequeninas igrejas que estão com 15 membros. E tudo isso, há necessidade da pregação do Evangelho. E nós temos essa condição de sermos instrumentos de Deus para estar mudando essa situação. O próximo batista que nós vamos falar é um dos meus heróis. Ele é Charles Haddon Spurgeon. Ele era inglês também, um pregador de cunho puritano, ou seja, ele pregava a pureza da igreja, e ele ganhou o título de o príncipe dos pregadores. De todos os pregadores que houveram na face do planeta Terra, ele ganhou o título de o príncipe dos pregadores, porque ele tinha uma retórica, uma capacidade de retórica, uma maneira de se pregar, um sermão que é inigualável. Nem mesmo pregadores evangelistas tinham tanto conhecimento como Spurgeon. Spurgeon, ele pregava assim de uma maneira muito, muito natural e ao mesmo tempo com um grande conhecimento. Até dizem, que ele tinha uma grande biblioteca e dizem que ele tinha uma capacidade de leitura inigualável. Dizem que ele podia ler um livro de 200 páginas em menos de 1 hora e ainda saber e ter conhecimento do que ele leu. Dizem que ele tinha uma memória assim, algo invejável, algo muito, muito, muito além do normal. Eu fico pensando que Charles Spurgeon hoje, ele se daria muito bem num concurso público, porque a memória dele era um troço assim, fenomenal. E dizem que ele tinha uma grande biblioteca, uma sala cheia de livros, com comentários, com informações, com escritos, com pregações. E dizem que ele pedia para o seu mordomo: por favor, hoje eu vou pregar sobre passagem e tal. Vá lá na biblioteca, separe todos os livros sobre essa passagem que eu vou me debruçar. E assim ele fazia. Ele pegava os livros, separava para Spurgeon, deixava em cima da mesa, e quando Spurgeon chegava estava tudo lá pronto. Ele se debruçava naqueles livros e ele lia, ele aprendia, ele pegava todo aquele conhecimento, ele conseguia armazenar o conhecimento e então ele colocava todo esse conhecimento no sermão e aí ele pregava tudo isso. Mas por quê? Porque ele era um pregadão sem igual. Dizem que os sermões que ele pregava no domingo eram enviados via cabo
para os Estados Unidos. Ele pregava na Inglaterra, mas os sermões chegavam aos Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos os sermões eram impressos. E dizem que graças a isso, Spurgeon impactou muitas vidas, sem sequer ter saído da Inglaterra. Irmãos, nós temos hoje tanta coisa: smartphone, e-mail, vídeos, canais de vídeos, canais de comunicações, redes sociais, e muitas vezes nós não temos a capacidade de colocar um versículo na Bíblia no stories nosso de uma rede social. Na timeline da nossa rede social, no feed de notícias, nos comentários, nós muitas vezes não sequer colocamos um versículo bíblico lá em uma palavra. Às vezes, irmãos, pessoas estão querendo ouvir isso. Muitas vezes pessoas estão sobrecarregadas com a opressão que o maligno coloca sobre a vida delas, e nós temos uma palavra que nós podemos dar, uma palavra de conforto, podemos dar uma palavra de mudança, podemos dar uma palavra de transformação, uma palavra que vai chegar para ele e vai ser como um bálsamo na vida dele, e ele vai absorver aquilo ali, e talvez aquilo que nós falamos, que para nós parece ser uma coisa tão simples, possa mudar a sua vida. É isso que nós precisamos fazer. Spurgeon fez isso. Ele começou a pregar e tinha 16 anos de idade. O seu grande exemplo, o seu grande herói era seu avô, que também era um outro pregador fenomenal. E ele era um pregador puritano, doutrinário e expositivo. Ele pregava doutrina e ele expunha o texto de uma maneira formidável. Ele recebeu certa vez ele recebeu uma quantia de doação de aproximadamente 20 mil libras. E com essas 20 mil libras ele iniciou um orfanato. Ele chegou a ter uma escola de pregadores. Hoje nós fazemos um seminário, nós temos seminários aí de tudo quanto é tipo. Seminários livres, seminários reconhecidos pelo MEC, seminário com curto tempo de duração, com longo tempo de duração, seminários pela internet, seminários que você compra os materiais, estuda, faz as provas e aí depois você recebe um certificado. Tem tudo quanto é tipo. Logicamente, né? Cada um com as suas qualidades. E nesse seminário, que o curso durava 2 anos, ele fazia muita aula prática, algo que era para poder formar o pregador. E aí ele formava esses pregadores. Ele ensinava as pessoas a pregar. Ele passava todo o conhecimento que ele podia para aqueles jovens pregadores ali, para aqueles novos pregadores, para que eles pudessem pregar e anunciar o Evangelho, para que ele pudesse dissipar o Evangelho de Cristo em todos os locais da terra. Por quê? Porque era isso que Spurgeon queria. Impactar vidas, anunciar Jesus impactando vidas, anunciar Jesus através da palavra dele, através da fala dele, através do sermão dele. E às vezes, irmãos, uma simples palavra pode mudar toda a vida de uma pessoa, como também uma simples palavra pode destruir a vida de uma pessoa. Nós temos essa capacidade, não gosto de usar a palavra poder não, né? Mas nós temos essa capacidade que está em nossas mãos. Como qualquer pessoa, Spurgeon, ele possuía doenças, ele foi ficando velho, foi ficando doente, ele teve alguns problemas de saúde e dizem que ele chegou talvez até ter tido uma depressão, ou o início de uma depressão. E nessa história tem algo até intrigante que aconteceu com ele. Dizem que certa vez ele estava indo pregar. Ele pregava sempre numa igreja chamada Tabernáculo Metropolitano. Fica lá em Londres, né? Se você um dia estiver em Londres, se quiser conhecer o Tabernáculo Metropolitano, é lá onde Spurgeon pregava. E aí ele estava lá no tabernáculo, mas aí ele não se sentiu bem, não se sentiu à vontade, não houve condições de pregar, então ele saiu. Ele saiu do tabernáculo, deixou uma pessoa pregando no local dele e ele saiu do tabernáculo. E aí ele começou a andar e ele viu uma igreja metodista, então de repente ele entrou na igreja metodista e tinha um pastor pregando e ele estava lá pregando. E o que ele estava pregando? Ele estava pregando um sermão de Charles Spurgeon. Estava lá Spurgeon sentado no banco ouvindo seu próprio sermão. E ele ouviu o sermão e ficou calado o tempo todinho. E no final do culto, Spurgeon foi lá cumprimentar o pastor
E o pastor, na hora que viu ele, ficou todo sem graça, falou assim: senhor Spurgeon, eu não tive tempo de preparar, por isso que eu peguei esse sermão do senhor e eu usei, porque eu sei que o senhor é um pregador muito bom e tal, e eu não tive tempo de preparar um sermão. E dizem, né, que Spurgeon colocou a mão no ombro do homem e falou assim: a sua palavra hoje era tudo que eu precisava ouvir. Eu precisava ouvir o que eu preguei, eu precisava ouvir o que eu falava, eu precisava ouvir aquilo que eu precisava de ouvir. E dizem que ele entrou e saiu e foi embora. Entrou não, diz que ele saiu e foi embora e saiu daquele local abençoado pelo próprio sermão dele pregado por outra pessoa. Porque é isso que Deus faz. Deus, ele não age dentro do jeito que a gente quer, mas ele age da maneira como ele quer. Dizem que quando George Whitefield pregava, George Whitefield foi um dos homens que iniciou o avivamento nos Estados Unidos no século XVIII, bem depois de Spurgeon. Certa vez um ateu foi vê-lo pregar e um homem que conhecia o ateu perguntou para ele assim: você não crê no que ele está falando? E aí o ateu virou para ele e falou assim: claro que eu não creio, óbvio que eu não creio, mas ele crê. Aquele ateu percebeu que aquilo que aquele pregador pregava, ele cria. Irmãos, muitas vezes estamos pregando, estamos falando de Jesus, estamos anunciando Jesus, estamos pregando o Evangelho, mas nós não cremos, às vezes, na ação e no poder do Evangelho. Nós temos dificuldade de deixar Deus usar a nossa vida e sermos transformados por o Espírito de Deus. A palavra de Deus é clara: descansa no Senhor. Descansa. Mas nós não queremos descansar. Nós queremos fazer do nosso jeito, nós queremos dar um empurrãozinho, né? Pegar Deus e falar assim: não, Deus, vamos dar um empurrãozinho aqui para agilizar mais esse negócio aí. Mas não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha do jeito, na hora, no local e da maneira como Ele quer. É assim que Deus faz. Desse jeito. O próximo batista que nós vamos falar é um homem chamado Martin Luther King Jr. Também era um pastor batista, norte-americano, e não por preconceito, ele era um pastor negro, né? Desculpa, negro, hoje não se fala mais negro, se fala preto, né? Hoje ele era um pastor preto, né? Ele pregava naquele momento ali da segregação racial, no momento em que os negros sofriam um grande preconceito nos Estados Unidos. Apesar de tudo que existe hoje nos Estados Unidos, que fala sobre liberdade, sobre o país ser livre, que na América você pode fazer o que você quiser, que o país é livre, você pode viver a sua vida. Durante muitos anos, e até alguns locais hoje, algumas pessoas ainda pregam um evangelho e ainda muitos têm preconceito. Muitas pessoas têm preconceito dentro das nossas igrejas, inúmeras. E Martin Luther King Jr., ele lutou contra isso. Dizem que ele liderou um boicote a empresas de ônibus. Por quê? O que isso tem a ver? Né? Dizem que certa vez uma senhora chamada Rosa Parks, ou Rose Parks, né? Rose em inglês, ela estava sentada num ônibus, entrou, pagou a passagem dela, achou uma cadeira e sentou. Nada demais. Mas era uma senhora que estava cansada depois de ter trabalhado o dia inteirinho e estava querendo voltar para a casa dela. Então, só que ela era negra, né? Ela entrou no ônibus, sentou e estava lá aguardando chegar o horário, o momento em que ela desceria do ônibus. De repente entrou um homem, procurei, não descobri o nome desse homem, só que ele era branco. E ele mandou aquela senhora se levantar. E ela disse que não iria se levantar. Ela falou assim: não, eu entrei, paguei, eu tenho o direito de usar esse assento. E ela foi presa. Ela foi presa porque ela não deu local ao assento para aquele homem branco. E aí, Martin Luther King Jr., ele encabeça um boicote que durou mais de um ano. Aquelas empresas de ônibus da cidade de Montgomery ficaram
sem receber, sem ter clientes de cor negra, só frequentado por branco. Também, em contrapartida, o faturamento da empresa caiu muito. E dizem que Martin Luther King, ele chegou a receber o Prêmio Nobel na praça. Mas, porém, no dia 4 de abril de 1968, infelizmente, ele foi assassinado. Mas ele soube deixar a marca dele no mundo. Tanto que teve uma frase que ele disse que é muito conhecida, né? A frase diz assim: I have a dream. Eu tenho um sonho. Ele tinha um sonho de ver os Estados Unidos sem esse preconceito entre negros e brancos. O sonho dele era ver um país de igualdade, de pessoas iguais, aonde um negro se levanta e prega, pessoas ouvem e vice-versa. Em faculdades, em escolas, em creches, na corte, não importa onde. E aí ele teve esse sonho. E ele lutou ferrenhamente durante toda a sua vida por isso. E ele pôde também, por ser um pastor, ele também pôde falar de Cristo. E dizem que muitas vezes ele foi preso e teve a sua fiança paga. E quem pagou a fiança dele? É a próxima pessoa que nós vamos estudar agora. Quem pagou a fiança dele foi um homem chamado Billy Graham. Durante muitos anos, Billy Graham parece que ele teve uma certa amizade com Martin Luther King Jr. E Billy Graham, ele foi um evangelista nato. Dizem que depois do apóstolo Paulo, nunca houve na história um evangelista tão bom a não ser Billy Graham. Dizem que Billy Graham, ele era um pregador formidável, ao ponto de ter sido convidado para ser conselheiro de presidentes dos Estados Unidos. Mas interessante é que o nome real de Billy Graham não é Billy, e sim William Frank Graham Jr., né? E ele se tornou um evangelista, um pregador em torno do ano de 1939. E ele foi um líder de grande respeito. E ao longo da sua vida ele realizou dezenas de cruzadas evangelísticas em estádios, em teatros, em ginásios, em locais onde podia comportar muitas pessoas. Inclusive ele esteve aqui no Brasil, né? E ele pregou. E acredita-se que Billy Graham ele foi ouvido por até 2 milhões de pessoas. Conta uma história, que ela não está registrada nos registros históricos, mas dizem que Billy Graham, certa vez, né, quando ele estava no seminário se preparando para ser um pregador, o professor teve a oportunidade de levá-los à casa de John Wesley. E aí tinha o quarto de John Wesley, com a cama de John Wesley e uma marca no chão, que dizem que aquela marca é o joelho de John Wesley, quando ele ajoelhava e orava. E ele fez isso muitos anos. Muitos e muitos anos, John Wesley estava lá, ajoelhado ao lado da cama dele, orando, clamando a Deus, pedindo misericórdia, pedindo que Deus abençoasse ele. E dizem que num determinado momento da excursão, onde os professores levou os alunos, sumiu um jovem. E de repente, o professor acha o jovem ajoelhado, aquelas marcas, e ele fazendo a seguinte oração a Deus: Senhor, faz de novo. Senhor, usa a minha vida. Senhor, me dá a oportunidade. Senhor, repete o que o Senhor fez. Faz de novo. Faz de novo. Faz de novo. E o professor virou para ele e falou assim: Billy, vamos embora. Quem é esse Billy? Billy Graham. Faz de novo. Quantas vezes nós precisamos que Deus nos faça de novo? Faça de novo em nós aquilo que uma vez foi feito e foi feito errado, nós temos que fazer de novo. Mudar a nossa vida, mudar a nossa atitude, dar testemunho daquilo que nós fazemos. Mudança de vida que nós precisamos ter. Billy Graham chegou a se casar no ano de 1943 com a senhora Ruth Graham. Ele viveu aproximadamente 99 anos de idade. E dizem que ele morreu lúcido, sem nenhum problema grave, né? Deveria ter alguns problemas devido à idade mesmo, porque já não era um jovem,
mas que dizem que ele morreu em lucidez. Que ele não morreu imaginando coisas, assim, mas que ele morreu de maneira lúcida. O próximo personagem que nós vamos comentar aqui agora é um homem de nome Salomão Louis Ginzburg. Ele era judeu, polonês e missionário. Polonês foi o cara que ele vinha da Polônia, né? E ele veio para o Brasil não como missionário batista, mas ele veio para o Brasil como um missionário congregacional. E ele veio para trabalhar com os congregacionais. Ele aprendeu a falar português quando ele foi ser missionário em Portugal. Lá em Portugal ele aprendeu a falar português. Aprendeu o português de Portugal. Chegou aqui no Brasil, só teve que se aperfeiçoar para que ele pudesse se tornar e falar como um bom brasileiro. E aí ele começa a ter contato com pessoas batistas e então ele deixa de ser congregacional e passa a ser batista. Só que ele serviu pouco tempo, ele serviu somente 40 anos. Ele serviu 40 anos ao Senhor. E ele chegou até mesmo a escrever hinos do cantor cristão. Aquele homem decidiu servir a Cristo. Apesar de toda dificuldade, ele serviu a Cristo. O próximo, já falamos dele um tempo atrás, foi Daniel Frank Croxland. Ele também era norte-americano, ficou viúvo, mas se casou novamente e serviu em Minas Gerais. Ele, por ter servido em Minas Gerais, ele foi o fundador, nós podemos dizer que foi um fundador dos batistas mineiros, né? Os batistas mineiros devem muito a Croxland, devido a todo o empenho que ele teve aqui. Ele foi para servir na primeira igreja batista de Juiz de Fora e ali ele serviu ao Senhor. Ele, infelizmente, se divorciou, mas ele continuou a trabalhar no Brasil, mesmo divorciado, e serviu a maior parte da sua vida em Minas Gerais. Um homem que decidiu servir a Cristo, não importasse o que acontecesse, ele estava lá, servindo a Deus. Sofreu perseguições, sofreu lutas, mas esteve sempre diante de Deus. E para terminar, o último que nós vamos falar é sobre José Alves da Silva Bittencourt, alguns conhecem como pastor Bittencourt, né? Ele nasceu na família católica, conheceu o Evangelho de Cristo ainda na adolescência, estudou no seminário do Rio de Janeiro, o famoso seminário do Rio de Janeiro, que já é um nome, um marco aqui no nosso país, na nossa história, na nossa denominação. E ele era um homem extremamente inteligente, ele tinha um grande conhecimento de grego e latim, então não era fácil enganar ele, né? Então ele tinha certeza, ele sabia do que estava falando, ele sabia o que estava pregando, e ele foi crescendo, amadurecendo e ganhando posições, não para o mérito dele, mas para o mérito do Senhor Jesus, que ele chegou ao ponto de se tornar secretário auxiliar da junta executiva da Convenção Batista Brasileira. Um homem que decide galgar o Evangelho de Cristo, falar de Jesus, obedecer o ID. Deus, ele sempre vai colocando pessoas assim em nossa vida para que possamos ser tocados e impactados. Irmãos, tudo isso são homens que pregaram e anunciaram a palavra de Deus. E o que eu e você estamos fazendo? O que eu e você precisamos fazer para que na próxima edição de Batistas de Destaque o nosso nome esteja aí? Nós precisamos mudar, irmãos. Nós precisamos mudar as nossas vidas e deixar Deus falar conosco. Vamos orar agora? Pai, em nome de Jesus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Nos guarda, nos protege, nos abençoa. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe e que Deus te proteja.